sociedades simples, as sociedades que não têm finalidade de lucro, não exercem atividade econômica organizada, exercem sim atividades organizadas, mas não têm a finalidade econômica, a finalidade do lucro. Então, elas são registradas lá no artigo 114, nos moldes do artigo 114 da Lei 6.015 de 73. Temos outras sociedades, aí temos as sociedades dos advogados, né, lá do artigo 15 da Lei 8.906, também não exercem atividade econômica, né? O advogado não trabalha para visar lucro, ele trabalha para a própria subsistência, assim como nós temos vários outros tipos de registro. Então, nós temos lá na Lei 8.906 o registro do advogados, da sociedade de advogados, nos termos do artigo 15 da Lei 8.906, né? 15, 16, 17, 18, esses artigos todos aí cuidam exatamente dessa questão aí, do exercício da advocacia em sociedade, né, chamada banca de advogados, né. Mas, então, nós temos aí a questão da sociedade simples, que é registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, nos termos do artigo 114 da Lei 6.015/73, e temos aí as sociedades empresárias, que são aquelas que exercem atividades econômicas organizadas, nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, e essas empresas, elas são registradas na junta comercial, né? A única sociedade simples que é registrada na junta comercial é a cooperativa, lá do artigo 1094 da Lei 10.406 de 2002, e aí nós temos a Lei 5.674, que é a sociedade cooperativa normal, e temos a cooperativa prestadora de serviço, lá do artigo da Lei 2.690, né, que é regulada aí pelo artigo 594 do Código Civil, da Lei 10.406, certo? Então, essa é a questão. Então, para adquirir personalidade jurídica, tem que haver o registro, né? Isso está bem claro no artigo 985, do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, e é importante porque essa personalidade jurídica ela tem um limite, né? Tanto que o contrato social, por exemplo, ele tem que trazer a atividade que a empresa vai exercer, não pode colocar lá que vai vender pneu de bicicleta e, de repente, começa a vender moto, começa a vender carro, começa a vender um monte de coisa que não tem nada a ver com atividade fim. Então, veja que existe aí uma personalidade jurídica limitada, então ela não pode simplesmente registrar uma atividade e começar a praticar outras. Então, por isso é que existe. Por quê? Porque quando nós formos estudar aqui, vamos ver aqui, por exemplo, o artigo 133 da Lei 13.105 de 2015, quando fala na desconsideração da personalidade jurídica, né, na disregard, exatamente, acontece a desconsideração da personalidade jurídica por excesso de personalidade jurídica, ou na forma de desvio de finalidade, que eu acabei de falar, né, ou no caso da confusão patrimonial, né, onde não se sabe o que é do dono, o que é do sócio, né, porque, como eu falava, a partir do momento que ela adquire a personalidade jurídica, nos termos do artigo 985 da Lei 10.406 de 2002, a empresa os sócios passam a ser, na verdade, eles passam a ser credores, né, credores da empresa. Então, não existe essa história, eu sou empresário, ninguém é empresário. Empresário é empresa. Empresário é empresa. Quem exerce atividade econômica organizada é empresa. O sócio na verdade, ele fica ali esperando ter lucro para que possa ser dividido aí os dividendos, né? Dividendos é a divisão do lucro pelo número de sócios, né? Inclusive isento do imposto de renda nos termos do artigo 10 da Lei 9249, né? A Lei 9249, ela traz aí isenção do imposto sobre a renda, sobre os dividendos que os sócios ganham da empresa. Os sócios, pega-se o lucro, divide, né? Primeiro desconta aí a contribuição sobre o lucro líquido, da Lei 7.689, Lei 7.689, a Lei da Contribuição sobre o Lucro Líquido, aí depois divide aí o que sobrar pelos sócios, e aí nós temos a figura do dividendo, né, que está lá na Lei 6.404 de 76, e são isentos aí do recolhimento do imposto sobre a renda, né? Então, dê uma olhada no artigo 10 da Lei 9249, que é a lei que traz exatamente essa questão aí da isenção do imposto sobre a renda sobre os dividendos que os sócios... por que eu estou dizendo isso? É para exemplificar que a
é a empresa, é ela. Não tem ninguém, não é de ninguém. A empresa não é de ninguém. A empresa tem que andar com as próprias pernas. E isso chama-se personalidade jurídica, que se adquire com o registro, né, nos termos do artigo 985 da Lei 10.406 de 2002. Então, vejo que essa questão aí do seu empresário, o único empresário que tem realmente, pode ser aí o empresário individual. Né? O empresário individual pode ser o único, né? Embora nós tenhamos dois tipos de empresários individuais, nós temos o empresário individual, o microempresário individual, né? Que está lá no artigo 18C da Lei Complementar 123, então 18A da Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, né? E temos também, isso está previsto lá no artigo 240 e 170, inciso 7º da Constituição Federal, 239 da Constituição Federal, né, a microempresa, empresa de pequeno porte, e temos também a Eireli, né, que foi aí, de 2011, com a lei 12.441, criou aí, lá no artigo 980A, né, nós temos aí o empresário individual de responsabilidade limitada. Se é empresário individual, né, ou contribuinte individual, ou empresário individual, o MEI, que é o microempresário individual, né, o microempresário individual que está lá no artigo 18A, né, 18A, parágrafo 1º, 18A, parágrafo 1º, da Lei Complementar 123, né? 18A, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, esse é o microempresário individual, né? Então, nós temos aí essa questão do microempresário individual e de outro tipo de empresário individual, claro que, para ficar bem claro isso, nós temos a Eireli, que é empresário individual de responsabilidade limitada, né? O empresário individual, ele vai ter, aquele que tem, durante o ano calendário, né, ele tem um faturamento, uma renda bruta de até R$81 mil, R$81 mil, não é verdade? Então, veja que esse é o empresário que está lá no artigo 18A, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, né? Já a Eireli, não, a Eireli, para começar, né, para fazer o registro da empresa, do empresário individual de responsabilidade limitada na junta comercial, nos termos do artigo 32 da Lei 8934 de 94, tem que ter um capital de 100 salários mínimos, né, 100 salários mínimos. Hoje, com a Lei 14.015, né, 14.016, agora esqueci o nome da lei, não, 14.016, nós temos aí, foi a medida provisória 919, que converteu-se na lei, e aí o salário mínimo é de R$1.045, R$1.045, né, verdade? Então, R$1.045 vezes 100, né, é o que tem que ter aí para que faça-se a inscrição na junta comercial como Eireli. Então, a Eireli demanda aí um capital inicial de 100 salários mínimos, diferentemente do microempresário individual, que não precisa, né? O microempresário individual vai fazer o registro com o microempresário individual, também vai fazer o registro na junta comercial, mas não precisa ter os R$100 mil, não precisa ter os 100 mil, os 100 salários mínimos, né? 100 salários mínimos. Muito bem. Então, primeiro vamos começar com o que é um microempresário, o que é um empresário individual de responsabilidade limitada. Nós temos aí que, primeiro, tem que ser empresário. Então, empresário é toda aquela pessoa física ou jurídica, né, que exerce atividade econômica organizada para fins de produção e circulação de bens e serviços. Artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Né? Esse é o empresário. Exerce atividade econômica. Então, se não for econômica, não será sociedade empresária. Não tem nada a ver com empresário, né? Então, sociedade econômica, ela é criada para ter lucro. Se não tiver lucro, não será uma sociedade empresária.
né? Então, a partir disso, nós temos aí vários segmentos. Temos as grandes empresas, médias empresas e as pequenas empresas, né? As pequenas empresas, que são o chamado microempreendedorismo, muito importante, tanto que lá no artigo 179 da Constituição Federal, nós temos aí que essa faixa, né? Assim como está no artigo 970 da Lei 10.406 de 2002, nós temos lá que eles têm direito a um tratamento favorecido, um tratamento diferenciado, né? Então, nós temos aí uma série de vantagens aí que devem ser, que a elaboração legislativa nos traz, tem que trazer aí, no bojo das leis, tem que trazer exatamente também para a gestão pública, né? Devem observar essas questões aí da prevalência e dessas facilidades que devem ser concedidas àquela área mais abaixo da categoria, que são os microempreendedores, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o empresário individual, microempresário individual, a EIRELI. Então, são segmentos que estão na terceira faixa, né? Na terceira faixa. Então, eles têm que ter, merecem, pelo que prescreve a Constituição Federal, no artigo 170, inciso 7º, lá na lei, no artigo 179 da Constituição Federal, no artigo 970 da Lei 10.406 de 2002, qual é o outro artigo? O artigo 1116, né? Que trata da escrituração, 1119 e tal, trata da escrituração das microempresas, empresas de pequeno porte, elas têm uma diferença, né? Tem um favorecimento em determinadas situações, por exemplo, né? Lá no artigo 42 da Lei Complementar 123 de 2006, diz que elas têm a prioridade aí quando for pública, né, quando a licitação pública, aquela licitação lá do artigo 37, inciso 21, né, quando a administração pública for prestar um serviço previsto no artigo 175 da Constituição Federal e precisar assinar um contrato com terceiro para prestar um serviço de forma indireta, antes de assinar o contrato do artigo 54 da Lei 8666 de 93, né? Claro que se esse contrato não for um contrato de adesão da lei, do artigo 40 da Lei 8987 de 85, a Lei das Concessões Públicas, concessões e permissões públicas, né, que são as formas com que a administração pública presta serviço de forma indireta, né, ou pela concessão, ou pela permissão, ou mesmo pela autorização, né? Então, nós temos aí 3 formas de prestação de serviço indireta pelas administrações públicas. Nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, nós sabemos que existem 3 divisões, 3 esferas, né? A esfera federal, a administração pública federal, a esfera estadual, na administração pública estadual, e a esfera municipal e de Distrito Federal, né? Que fica ali entre o Estado e entre o município, o Distrito Federal, né? Que é o que compõe os 2 polos ali, né? Verdade? As 2 esferas, né? Então, nós temos aí a esfera federal, estadual e municipal, e a partir daí nós temos que a prestação de serviço. Nós temos várias funções, 4 funções básicas da administração pública, execução do serviço público, né, a prestação do poder de polícia, ou seja, execução do poder de polícia, nos termos do artigo 78 da Lei 5.172 de 66, a segunda é a fomentação das políticas públicas, né, nós temos agora a Lei 10.260, que é a lei do FIES, a Lei 11.977, que é a lei do Minha Casa Minha Vida, o programa do governo aí, temos aí o Bolsa Família, que é a lei 10.836, e aí várias outras políticas públicas que nós temos, e quem fomenta isso é a administração pública ou as administrações públicas, né? Temos aí a intervenção no domínio econômico do artigo 170 da Constituição Federal, como eu falei, né? A Lei 13.529, que é a lei da concorrência, aí, né, de preservação da concorrência e da livre concorrência, etc, etc. Então, tudo isso nós temos, e temos a quarta função aí, que está no artigo 175 da Constituição Federal, que é exatamente a prestação de serviços de forma direta ou de forma indireta, e quando indireta, através de um contrato administrativo, né, do artigo 54 da Lei 8666 de 93,